deixa um like. Vamos lá. Cara, a gente, geneticamente falando, nós estamos aí... Vamos pegar o chimpanzé. O chimpanzé é o animal mais próximo da gente. Até agora lançaram uma série muito legal no Netflix sobre chimpanzés. Que eles ficam... uma sociedade de 120 chimpanzés. Aí eles botaram várias câmeras lá e ficam vendo o comportamento... É maravilhoso. Aquelas séries boas de assistir com uma narração, nova. História, nome dos... Esqueci o nome agora, mas enfim, tava lá. O DNA do chimpanzé é 98% igual ao nosso. Igual. 98%, cara. É absurdo. É o animal mais próximo da gente. Nós também somos animais. Então a grande pergunta da ciência é... O que tem nesses 2% que nos fez humanos e não chimpanzés? Por que a gente não tá ainda lá no meio da savana, jogando pedra uma na cabeça do outro, e a gente tá aqui com tecnologia, internet, falando para outras pessoas? 2%, cara. É um absurdo. É um absurdo. E aí começam as perguntas. O que pode vir aí? Primeiro, capacidade de fala e comunicação. Né? Isso faz um diferencial muito grande. Chimpanzés, eles se comunicam, eles têm vocalizações. Mas essa limitação é do ponto de vista cognitivo ou do ponto de vista fisiológico? Os dois, isso. A questão de musculatura, a questão cognitiva, né? A questão de formação do cérebro está nesses 2%. A nossa capacidade de sair do chão e ficar reto, né, ereto, a bipedalidade, está nesses 2%. Então, esses 2% fizeram isso. Porque é o seguinte, vamos pensar lá, caçador-coletor, vamos voltar, sei lá, 70 mil anos atrás. É muito legal a história da humanidade, a gente pode falar bastante aqui, porque até 70 mil anos atrás, a humanidade evoluiu muito pouco. Muito pouco. Os nossos antepassados, aí pega Neandertal, enfim, Homo habilis, eles praticamente, em termos de tecnologia, eles usavam as mesmas coisas, pedra, uma coisinha mais afiada, não tinha muita inovação tecnológica. E assim, qualquer ferramenta que mude a vida de uma sociedade é tecnologia, não precisa ter fio e ligar na tomada. Sim. Então quando você não tem um machado, você inventa um machado, cara, uma baita de uma tecnologia vai mudar a história da sociedade. Como a roda, fogo, smartphone, enfim. Sim. Mas fogo, antes disso, toda essa história. Então, você pega 1 milhão de anos de história evolutiva humana, pouco avançou. Ou seja, a gente era meio burrão. Era um bicho qualquer. A gente era chimpanzé. Por mais diferente ali que já tava começando fisiologicamente e anatomicamente, cara, a gente era chimpanzé. 70 mil anos atrás aconteceu alguma coisa. Um cogumelo. Tem essa hipótese, pode ser, né? Mas tem essa hipótese, né? Não... É hipótese, tá? Então é difícil a gente ficar entrando nas hipóteses, porque todo mundo... Hipótese é campo livre, Você pode inventar o que você quiser, né? Botar lá. Mas 70 mil anos atrás, provavelmente acontecem essas mutações, essa diferenciação, que nos permitem melhorar a nossa comunicação. E quando a gente melhora a comunicação, por que você não evolui em 1 milhão de anos? E por que a comunicação é importante? Cara, se eu não me comunico, quando eu morro, quase tudo que eu aprendi morre. Tu tá entendendo? E a sociedade humana, ela se constrói, tem até aquela frase bonita, né? Sobre o ombro de gigantes. Então, a gente não ficava sobre o ombro de gigantes até 70 mil anos atrás. Porque o ancião lá, o mais velho, ele morria e ele não conseguia passar para gerações mais novas tudo o que ele aprendeu. Então, a comunicação permitiu, primeiro, transferência de conhecimento. Depois a gente tem também, muito mais pra frente, a escrita que nos permitiu deixar isso registrado. Aí dá mais um avanço na sociedade. Podemos chegar... Mas escrita é 5 mil anos. 5 mil anos. mais recente. Sumérios, alguma coisa isso, assim. Exato. E aí tu tá esperto, hein? Você tá falando demais aqui, vem muita gente boa aqui. O cara tá uma enciclopédia aqui, ó. Não, calma. E aí o que acontece? Na questão da bipedalidade, quando você tá numa savana e você consegue ficar em pé, isso te permite o quê? Visualizar predador, visualizar presa, enxergar melhor alimento, então... E ainda mantendo, tipo assim, os animais altos normalmente não são tão ágeis, vamos dizer assim. Exato. A gente é alto e ágil. Isso, e até para conseguir alimento e tá mais bem nutrido, né? Porque a gente fala, tem a questão da relação do consumo de carne com desenvolvimento cognitivo, se isso realmente é verdadeiro ou não, tem algumas linhas que dizem que não, outras que realmente a carne foi importante. Eu, particularmente, leio muito sobre isso, vou mais pelo viés da carne,
Que a carne... Como é que é esse viés, só pra eu entender? Cara, o viés é o seguinte, não era fácil, não tinha geladeira. Vamos pegar aqui, sei lá, 70 mil anos. Vamos pegar os 70 mil anos. Não tinha geladeira, não tinha nada. Então, cara, você tinha que caçar. Caçar e coletar fruta, cogumelo, castanha, semente, enfim. Isso te expõe a predadores. Uhum. Isso te expõe a cansaço físico. Tem que ficar toda hora buscando comida. Se tu come só vegetal, tu vai ficar o tempo todo, porque vegetal não dá saciedade. Então, a partir do momento que você tem a capacidade, aí tem aquele encontro com os grandes mamíferos, que aí na migração humana, a história dos grandes mamíferos, tipo mamute, grandes preguiças, enfim, todos eles foram sendo extintos conforme os seres humanos foram avançando no planeta, né? Então, quando você tem essa disponibilidade maior de carne, você se permite ficar mais tempo na caverna, você não precisa se expor tanto, você fica mais tempo alimentado. Mas essa hipótese não necessariamente fala do ponto de vista biológico. Ah, não, você não ficou mais inteligente, mas talvez nos permitiu ter um maior... A gente ficou mais preservada, é que nem as cidades. As cidades, de certa forma, nos protegem, por isso que elas foram construídas. Tipo, fica no meio do mato uma semana com um machado só e você vai ver que talvez você não volte, né? Então, também a cidade nos oferece várias coisas que é uma proteção humana. Então, isso permitiu, aos poucos, com que a gente aumentasse a nossa população. Não de mais inteligente, comer mais carne, isso aí é balela. Ficou mais esperto. Mas há também... Mas te deu mais segurança alimentar. Que o cozimento do alimento propiciou... Total, uma evolução. Total, mas aí de qualquer alimento, não só de carne, também vegetais cozidos, né? Eles vão te permitindo... Por causa da questão da digestão. Digestão, vai te permitindo acesso a nutrientes que às vezes precisam de um pouco de calor, você se livra um pouco de contaminação também, que pode ter por fezes de outros animais. Então, cara, uma diarreia há 70 mil anos atrás não era igual uma diarreia que nem é hoje, né? Sim. Teve um dia que eu comentei em algum lugar que, tipo, a humanidade hoje, em 2023, nunca viveu tão bem em toda a nossa história evolutiva. Apesar da gente achar que não. Óbvio, porque a gente não viveu antes, entendeu? Então, se o cara, tá lá sem grana, tá na comunidade, tá ralando, a vida dele é ruim, né? O cara tá contando, não tem dinheiro, não consegue comer legal, tal. A vida dele não tá legal. Então tu fala, cara, é o melhor momento da humanidade, o cara fica, você é maluco, né? Mas o que acontece? Se calcular assim, a economia, pegar 1917 até agora... Mortalidade, enfim, várias coisas diminuíram, né? O PIB cresceu dos países, a economia mundial tem mais dinheiro hoje, enfim. Hoje, assim, é mais difícil as pessoas estarem em situação de extrema pobreza, por mais louco que isso pareça. Se a gente pegar início do século XX... 80% da população era miserável. 80%, cara. E hoje esse número tá em 10%. Então muita gente saiu disso. E hoje, assim, ainda tem programas de governo, caramba, que dá um certo suporte para essas pessoas. É difícil a pessoa hoje morrer de fome. Sim. Né? Sempre tem um programa social, alguma coisa. Exato, uma ONG também, enfim. Então, assim, nós estamos num momento maravilhoso, né, de história humana, mas óbvio, com todos os seus problemas, com todos os seus desafios. Mas se o cara da Idade Média pudesse sentar hoje aqui com a gente, ele ia olhar e falar, caramba, vocês voam. Imagina o cara da Idade Média voar. Não, se comunicar instantaneamente. Exato, vocês se locomovem pelo mundo, não existia isso até... Se pegar, os nossos pais... Eles nem têm esse hábito de viajar tanto como a nossa geração agora tem. Eu não sei, tô falando minha geração, não sei quantos anos você tem. Eu tenho 27, apesar dos meus grisalhos aqui. Não, então a tua geração, a minha tem 43, mas a geração do meu pai, a geração ali de 60, 70 anos, pra eles viajar é de vez em quando, não é um negócio que tá na cultura deles. Meus avós não saíram do Brasil. Sim. Era outra vida. Verdade. Por outro lado, óbvio, a gente também tem um desafio de... Tá mais difícil hoje... Mas essas questões... A gente tava num ponto de vista... sei lá, já fui pra outro lugar. A gente tava num ponto de vista... Eu cheguei em 2023, eu evolui rápido aqui. Mas as coisas se conectam, Volta. As coisas se conectam. Mas respondendo a tua primeira pergunta, capacidade de comunicação foi o nosso grande diferencial. E aí, voltando à alimentação, por isso que a gente chegou até o meu avô agora, falando que ele não viaja. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente tem capacidade de comunicação, a gente caça melhor. Então, quando eu falo, ei, eu vou por aqui, você vai por ali, isso que parece óbvio aqui, a gente não fazia até 70 mil anos atrás.
como é que a gente vai fazer uma estratégia, né, pra matar um mamute? Sim, e tornou muito mais eficiente as Exato, falou, ó, vocês três, cara, vocês vão por ali, eu usei essa lança aqui, ela é muito legal pra matar o mamute, então vamos usar mais, ó como é que eu fiz essa lança aqui, ó. Mas o problema... O fermento é só, se tu der 2 toquinhos aqui, fica mais afiado. Fica mais afiado. Essa transferência de informação é riquíssima, a gente não fazia isso, e isso que nos deixou parado no tempo. Quando a gente começou a trocar ideia, trocar informação, a tribo do lado trocava ideia com a do outro ali, quando... E aí, deixou o seu like?